Oi, pessoal, como vocês estão? Tô morrendo de saudade de gravar vídeo aqui pro YouTube, faz um tempinho que eu não gravo, né? Confesso que estou nervosa para gravar esse vídeo, mas exatamente um ano após ter feito, mais ou menos, né? Um ano após ter feito o meu último vídeo falando sobre residência médica, eu vim aqui hoje falar para vocês qual decisão eu tomei depois de um ano estudando intensamente e todas as mudanças, né, que vão acontecer na minha vida nesse próximo ano, nesse ano, né? Que eu tô gravando esse vídeo já em 2026. Antes de qualquer coisa, queria deixar claro que em nenhum momento esse vídeo foi feito com o intuito de vocês fazerem eu mudar de opinião, tá? Ou também foi um vídeo que eu estou fazendo para pedir a opinião de vocês. Esse vídeo, na verdade, eu tô fazendo porque eu sempre fui muito clara aqui com vocês, sempre fui muito aberta e não poderia deixar de vir aqui comentar sobre e o porquê eu tomei essa decisão, tá? Sem mais delongas, né? Desisti da residência médica. Foi um ano muito intenso de estudos. Foi um ano assim que eu cheguei realmente no meu limite. Eu saberia que seria difícil, tá? E que eu teria que fazer muitas renúncias. E assim eu fiz. Então, fiquei muitos momentos de lazer, né? Foquei realmente para estudar. Então, aos finais de semana, eu estava ali fazendo prova todo final de semana, depois correção de prova. Sacrifiquei muitos momentos com a minha família, com meu marido, com os meus amigos, porque eu tinha esse objetivo e esse objetivo era muito claro para mim. E quando eu comecei a estudar, né, para as provas de residência, se ouvia falar que estava difícil as provas, né, que como tinha muitos médicos formando e tinha poucas vagas, estava bem concorrido e tudo mais. Mas ao final, quando eu fui prestar as provas de residência, eu vi que o cenário era outro, né? Não estava assim difícil, estava quase impossível. E quais foram os pontos, né, que me levaram a realmente desistir de tentar uma vaga na residência para me matricular em uma pós-graduação de dermatologia. Então vamos lá. Essa escolha, ela foi uma escolha muito racional, tá, gente? Não foi emocional. Apesar de parecer, né? Porque eu comecei o vídeo falando que estava muito quase impossível, mas minha decisão ela foi racional e baseada em alguns pilares, tá? Que eu vou dizer aqui no vídeo para vocês. O primeiro pilar foi o tempo, tá? Estudando, eu vi que eu ia precisar de no mínimo uns 2 anos aí até eu conseguir atingir as notas, né, que ultimamente estão sendo as notas de corte para o curso que eu quero. Levando em consideração que não posso ir para qualquer lugar, tá? Tem lugares específicos que eu preciso passar, então região sudeste ou centro-oeste, que é onde eu já estou. Aqui na minha cidade, a gente tem uma vaga de ampla concorrência para dermatologia, tá? E no Sudeste tem mais vagas, né? Tem aí o Sul São Paulo, que eu fiz, que são 22 vagas, né? Na verdade, são 90 vagas para dermatologia, mais metade acaba sendo para cotas, então não concorro a essas vagas. Então, seria basicamente isso aí, a minha disponibilidade de locais e de vagas. Quando eu coloquei isso, a questão do pilar do tempo, né, na ponta da caneta, eu pensei bastante, tá, gente? Eu tenho 31 anos, então eu não sou mais tão nova, né? Eu entrei na faculdade pela segunda vez aos 25, porque eu entrei antes aos 21, mas não pude cursar. É uma longa história. No meu perfil do Instagram tem o porquê disso, tá? Que eu entrei 2 vezes na faculdade de medicina e a segunda vez que eu entrei aos 25 eu terminei o curso, né? Que eu terminei agora com 31. E o pilar do tempo é muito importante para mim, tá? Então, o que, que mudou, né, do começo do ano para agora? Saber que meus concorrentes, que eu concorri com eles esse ano, não são concorrentes que começaram a estudar ontem, ou hoje, né, ou esse ano, como eu. São concorrentes que acabaram ficando do ano passado de uma concorrência já acirrada, então de uma nota de corte alta, e aí eles voltaram, né, muito melhores, claro e com sangue nos olhos também, né? Então são pessoas muito boas que estão aí concorrendo. Então, o meu concorrente de hoje são pessoas que estão estudando aí há pelo menos 2 anos, né? Ou um ano na minha frente.
E por que que eu falo que para eu conseguir passar, eu levaria mais pelo menos 2 anos para alcançar essa nota de corte, tá? A primeira prova que eu fiz ano passado, quando eu ainda estava no internato, eu fiz 64 no ENARE. Esse ano eu subi para 82. Então a gente tem um máximo ali que a gente consegue, né, de absorção de conteúdo, enfim. E para eu chegar na casa dos 90, né, com tranquilidade também, tá, gente? Pensando que eu não posso passar em qualquer lugar, eu precisaria de mais 2 anos estudando, tá? Esse é o primeiro ponto, o tempo. Esses 2 anos estudando, se eu fosse inteligente, eu faria os 2 anos estudando, já fazendo o MFC, para conseguir garantir ali os 10% de acréscimo na nota. Esse é um outro ponto, por que que as notas de corte estão tão altas, né? Tem esse pessoal aí que fez, e eu não vou entrar no mérito se é certo ou errado, não tô aqui para isso. Eu tô analisando friamente com vocês o que eu fiz, tá? Quando eu analisei e tomei essa decisão. Friamente. A prova de residência você tem que encarar como um jogo, e as regras do jogo são essas, né? Então, quem tem os 10% acaba tendo uma vantagem muito boa aí na frente de quem não tem. E se eu escolhesse, se eu optasse por continuar tentando, eu faria, tá? Faria porque vai fazer diferença. E é um acréscimo muito bom na nota, e eu faria sim. Esse é um segundo ponto, tá? Eu não estou disposta a fazer outra residência antes da minha, que eu quero, tá? Então eu passaria 2 anos fazendo uma residência da qual eu não gosto, da qual eu não me identifico, trabalhando em locais com áreas, né, as quais eu não gosto, só para entrar depois na residência que era para ser acesso direto, né? Ainda é acesso direto, para fazer o que eu realmente gosto. Então, quando eu vi essa regra do jogo, eu não estou disposta a fazer isso. Se você está disposto, parabéns. Te desejo muita sorte e parabéns mesmo. Que você consiga e conquiste o seu objetivo. Mas não era uma coisa viável para mim, tá? Esse foi um segundo ponto que eu levei em consideração quando eu desisti e optei pela pós. Terceiro ponto é a questão de vida pessoal, né? Eu tenho outros objetivos, eu tenho outros anseios fora da vida profissional. E isso também foi um ponto crucial e importante na hora da minha decisão, tá? Por muitos anos, com cursinho, com medicina, eu me dediquei quase exclusivamente à minha vida profissional. E aos 31 anos, chegou a hora, ao meu ver, de eu me dedicar também a algumas outras áreas que são tão importantes como, na minha opinião, tá? Lembrando que eu estou falando aqui da minha opinião, da minha posição e do que eu considero importante para a minha vida. Então, tudo que eu tô falando aqui é em relação a mim, tá? Foi o que eu levei em consideração, todos os pontos que eu levei em consideração para tomar essa decisão. Isso também pesou bastante na balança, na hora da balança. E aí também tem o quesito financeiro, né? Não é barato prestar prova de residência, não é barato também quando você decide trabalhar e estudar. Isso tem um custo muito grande. Esse custo eu senti muito bem na pele nos últimos 6 meses. E vou dizer para vocês, me senti muito fraca nesse quesito, porque eu passei muito arrochado, sabe, gente? O cansaço bateu mesmo. Chegou momentos em que eu não queria comer, eu não tinha o prazer mais de comer. Então, eu não sentia mais o gosto da comida. Eu passava assim, eu comia 2 vezes no dia, no máximo. E eu não tinha mais aquele prazer. Sabe quando você vai perdendo mesmo o prazer das coisas? Como se fosse uma anedonia mesmo ali. E aí isso foi se agravando. Eu fui ficando cada vez mais apática. Então, as pessoas, meu marido às vezes falava comigo, eu, tá, tudo bem. Não expressava muita emoção, reação. Era como se eu tivesse meio anestesiada. E esse foi um ponto também que me levou a
tomar essa decisão, o quesito emocional. Eu nunca tinha sentido isso antes na minha vida, em toda a medicina, né, que a faculdade em si já é muito difícil, já é muito desgastante, mas em nenhum momento da medicina em si eu me senti assim tão mal emocionalmente, ao ponto de eu não querer fazer mais nada, sabe? Não ter mais prazer em nada. Até as coisas assim que mais me dava prazer, por exemplo, fazer uma compra de maquiagem, fazer uma compra de perfume, eu não queria. Eu não queria. Eu só queria ficar quieta no canto, sem ninguém falar comigo, sem ninguém mexer comigo e tal. E aí foi um ponto de start também que fez eu tomar essa decisão. Então eu acho que foi isso. Além de contabilizar, né, o dinheiro que, como eu estava falando para vocês antes de entrar no quesito emocional, eu também gastei um horror, tá? Tanto com cursinho, tanto com passagens aéreas, tanto com inscrições de prova. Ao total foi em torno de R$ 33.000 no ano. Então, assim, praticamente tudo que eu trabalhei nos 6 meses, que eu ganhei, assim, né, nos 6 meses, não tudo, né? Mas praticamente quase tudo, foi para pagar essas despesas aí. Então, realmente é um valor expressivo. Além disso, tem um ponto muito importante também que eu levei em consideração, tá? As provas de residência, elas estão cada vez mais difíceis. Então, eles estão cobrando já nível R+, em provas de R1, de acesso direto. Isso é porque tem pouca vaga, as pessoas estão ficando cada vez melhores, estão estudando cada vez mais, né? E tá difícil de selecionar um candidato em provas que tem só a primeira fase, só uma fase. E aí, eles estão pesando mais a mão nas provas, então tá ficando cada vez mais nível especialista as provas. Isso é outra coisa que pesou bastante na hora de eu tomar a decisão, porque eu não queria, sabe, perder 2 anos da minha vida estudando coisas que depois, hora que eu entrar na dermatologia, mesmo na residência, eu não vou usar, tá? Eu não vou usar uma técnica super especialista de parto, de ginecologia obstetrícia ou de cirurgia geral, entendeu? São coisas assim que não vão me ter utilidade. E aí me remeteu, sabe, um pouco à minha época de ensino médio, sabe? A gente não usa máscara mais pra nada na vida depois do ensino médio. E aí eu fiquei pensando assim, gente, pra quê? Né? Pra que que eu vou ficar fazendo isso? Aprendendo, gastando neurônio, gastando, assim, tempo de vida mesmo, para ficar aprendendo uma coisa super, super, super especialista, que só o R mais que vai usar, o R mais que vai usar na prática dele, na vida dele, para poder passar numa prova. E além disso, levar ainda 2 anos aí estudando e trabalhando com outras coisas, perdendo tempo de me aperfeiçoar naquilo que eu realmente gosto, que eu realmente vou fazer pro resto da vida. Então, esse foi um ponto crucial também. Outra coisa que me irritou bastante também esse ano nas provas foi a quantidade crescente de vagas de cotas, tá? Então, o CSDF mesmo despencou, nem fiz a prova. Assim, muitas, muitas cotas. Tinha cota, assim, até para uma coisa que eu achei médico hipossuficiente, assim, que ganha menos que um salário mínimo. Sério, gente. E é uma onda que eu vejo que vai crescer muito ainda. Vai crescer mais, né? Não são todas as faculdades que são adeptas, mas eu vejo que é um efeito manada. Então, eu acredito que no final, metade de todas as vagas de residência serão de cotas. E isso também me pegou. E no final de tudo, levaria mais 2 anos para estudar, para de fato passar. E aí, mais 3 anos fazendo a residência para só então começar a minha carreira. Então, assim, seriam mais 5 anos. Eu estaria começando a minha carreira aos 36 anos. Eu sei que eu não pretendo morrer aos 37, mas tempo, né? Nessa altura do campeonato, assim, para minha idade
e para se firmar no mercado de trabalho faz diferença. Então, por isso, eu decidi optar pela pós e prova de título, pensando o quê? Prova de título eu posso fazer após 6 anos. Então, com 6 anos eu faço a minha prova de título. Não tem número de vagas na prova de título, não tem cotas, né, que eu tenho que concorrer na prova de título. É difícil? É difícil. Mais difícil por difícil, a prova de residência também é. E eu posso tentar quantas vezes eu quiser. De qualquer forma, quando eu fizer a prova de título, estar aí no mercado de trabalho, né? Já vou estar com aquilo que eu gosto e tal. Tudo isso eu levei em consideração para tomar essa decisão. E no momento estou muito em paz com a minha decisão. Se você falasse com a Micaele que gravou o vídeo há um ano atrás, eu falava que eu jamais faria pós-graduação, tá? Que eu jamais, que eu faria só residência. Mas hoje, depois de ver na prática, a minha percepção mudou. E não só porque, eu vi que tá difícil. Não, não é só porque é difícil, porque eu também acho que fazer pós-graduação, pegar esse outro caminho, é difícil. Né? Daqui 6 anos eu tenho uma prova de título para fazer, não é uma prova fácil, é uma prova extremamente difícil, e eu tenho que me preparar até lá para ela também. Então, assim, eu vou continuar estudando da mesma forma. Então foi isso, gente. Esses foram pilares. E outra coisa que, assim, foi a cereja do bolo que me fez cravar mesmo a minha decisão, foi que surgiu uma pós que tem uma carga horária muito alta, que tem práticas praticamente todos os dias, que é o que eu queria, né? Quando eu gravei o outro vídeo, não tinha ainda uma pós nesse modelo. Eu já tinha pesquisado, já tinha visto tudo. E aí surgiu essa pós do IPM, a mesma empresa que eu fiz a mentoria. E eu achei muito boa. E aí eu achei a qualidade deles excelente. E também o que eles oferecem. Entendeu? Muita prática, uma clínica própria. Então você tem a opção aí de fazer de 9 períodos por semana de prática, entendeu? Mesclando entre cosmiatria, dermatologia clínica, dermatologia cirúrgica, né? E sem contar que o primeiro ano de residência de dermatologia é clínica médica, né? Alguns serviços eles mesclam um pouco. Então, um período você fica na clínica médica, outro período você fica na dermatologia de fato. Mas você roda ali na clínica médica durante todo esse ano. E após não. Após já é direto, né? Voltada mesmo para dermatologia. Então, é doenças, cosmiatria, cirurgia cirúrgica. E como eu pretendo trabalhar muito mais na área da estética, sempre foi assim, sempre quis assim. E mesmo que eu fizesse residência, quando eu saísse, eu ia migrar mais para essa área estética. Sempre quis, tá? Porque eu acho, é uma percepção minha também, que quanto mais você nicha, mais você especializa, subespecializa, melhor a chance de você ser bom. Quando eu entrei na faculdade, eu achava que era o contrário. Eu achava que o bom médico era aquele que sabia tudo. Mas, depois de viver a realidade, eu mudei de opinião. Até porque é impossível saber de tudo um pouco. Na minha opinião, quem quer fazer de tudo um pouco acaba fazendo tudo mal feito. Então, eu prefiro me subespecializar mesmo em uma área e ser excelente naquilo ali, do que tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, uma salada de frutas. Eu espero, enfim, ter sido bem clara com vocês, ter sido mais transparente possível com vocês. Não foi uma decisão fácil, foi uma decisão bem difícil. Passei noites angustiadas aí, pensando nessa possibilidade, sabe? Isso. Espero conseguir gravar mais vídeos aqui para vocês, tá? Com essa minha nova rotina. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí, que eu vou tentando responder. Ou nos comentários mesmo, ou por vídeos. E é isso, gente. Estou muito feliz. Obrigada por todos vocês que me acompanham aqui. Vamos iniciar mais uma fase juntos. E eu vou trazer aqui para vocês tudo de novo que acontecer, tá? Agora que eu vou ter um pouco mais de tempo, eu acho.
E tô muito feliz, sabe? Tô muito feliz mesmo, tô em paz, meu coração tá muito tranquilo. Eu acho que foi uma decisão muito boa e importante pra mim nesse momento. E aqueles que me acompanham aqui desde a época da faculdade, desde os vídeos de Medvlog, muito obrigada pelo carinho de vocês, eu sou muito grata mesmo. Gostaria de aparecer com mais frequência aqui, e essa é uma das minhas metas de 2026. Retomar o meu YouTube, que é uma coisa que sempre me deu muito prazer, eu sempre gostei muito de fazer, é, sempre gostei muito de fazer isso aqui, mas devido à rotina mesmo e, enfim, aos trabalhos, enfim, eu acabei deixando um pouco de lado. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.